Bem, vamos dar início a mais esse encontro, né, proposto pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e é com um grande prazer que eu dou as boas-vindas à professora Nathalie Jolan, que é a nossa convidada de hoje, e dizer a ela que é um grande prazer poder recebê-la, poder ouvir e conhecer um pouco do seu trabalho, que tanto tem a ver, né, com a nossa cultura. Nathalie, obrigada, então, por ter aceitado o convite, estar conosco, e eu vou trazer alguns dados em relação a você, para que aqueles que estão nos ouvindo possam se situar um pouco melhor. Então, a Nathalie realizou licenciatura já na Sorbonne, onde também desenvolveu o seu mestrado e o seu doutorado já relacionados a estudos lusófonos. O seu doutorado, em especial, intitula-se Amazônia como Identidade, Geografia Imaginária e Cartografia Literária no Brasil do século XIX, Experiência a Serviço do Imaginário. Então, é um título já instigante, porque faz essa conexão entre um pouco da nossa cultura, que está ligada à questão da Amazônia, e o mundo, e muito do nosso interesse sobre a questão do imaginário, né? Como é que você, então, vai trabalhar as questões literárias nesse resgate que você vai fazer estudando José Maria Ferreira de Castro, que será o objeto da sua fala, né? Mas também a professora, cuja tese de doutorado foi defendida recentemente, em 2019, é membro do Centro de Pesquisas sobre Literatura de Viagem, da Associação por Pesquisas sobre o Brasil, na Europa, e da Sociedade de Estudos Românticos do século XIX. Atualmente, ela realiza pesquisa de pós-doutorado no Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre o Mundo Ibérico. Então, bem-vinda. E eu só vou dar algumas palavras que me chamam muita atenção, né? O texto sobre o qual você vai falar, a pesquisa sobre a qual você vai trazer para a gente essa sua experiência, que é sobre José Maria Ferreira de Castro, sobre a reinvenção da Amazônia no Brasil e em Portugal. Ferreira de Castro foi jornalista e escritor português, né? E ainda jovem veio para o Brasil e instalou-se na Amazônia, trabalhou nos seringais da Amazônia, e ele vai trazer essa sua experiência num romance que se chama A Selva, publicado em 1930. Publicou vários romances, o primeiro de 1916, que é Criminoso por Ambição, mas são romances pouco estudados, eu diria até pouco conhecidos no Brasil, né? Então, daí também um grande interesse em estarmos divulgando esse autor e conhecermos, sabermos de você um pouco também, como é que você chegou até esse autor e o que é que você descobriu sobre ele, que pode estar nos trazendo, porque nos interessa bastante essa divulgação, no sentido também de despertar novos pesquisadores, né, que possam beber, usufruir um pouco da sua experiência já pioneira em relação a esse autor. Ele faleceu em 1974, na cidade do Porto, retornou a Portugal, portanto, mas tem a sua produção literária bastante marcada pela experiência que teve no Brasil. Então, eu mesma fiquei bastante curiosa, né, em conhecer esse trabalho e, especificamente, esse autor. Só para finalizar, eu acho que é importante dizer que você atua com aulas, né, de língua e cultura brasileiras na Universidade Picardie Júlio Verne. E acho importante isso, saber, né, o quanto que você cultiva
a nossa língua e a nossa cultura aí onde você está. Agradeço também a presença da Paula Zambelli, que acabei de saber, também é brasileira, trabalha e estuda e pesquisa junto de você. Muito bom ter você com a gente, Paula. Espero que em outras oportunidades você também possa trazer um pouquinho da sua pesquisa. Obrigada pela presença. E passo a palavra a você para matar um pouquinho da nossa curiosidade e despertar ainda mais os caminhos também que você trilhou para que, quem sabe, novos pesquisadores possam aproveitar efetivamente disso com suas pesquisas. Você está com a palavra, Nathalie. Muito obrigada, professora Vera Bastazin. Em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a todos os envolvidos na organização deste evento, e em particular as professoras Diana Navas e Beth Bright pela generosidade do convite, e a professora Vera Bastazin pela generosidade da apresentação, e porque também é ela que vai conduzir essa sessão. Gostaria também de dizer que eu estou muito, muito feliz com esse convite, porque ele me permite compartilhar com vocês algumas das reflexões acerca da obra amazônica do escritor português Ferreira de Castro. Como bem disse a professora Vera, não é tão conhecido assim, em todo caso, no âmbito dos estudos teóricos da literatura, e cabe a mim sublinhar que é uma pesquisa em andamento, iniciada há poucos meses, somente, e que tem ainda algum chão pela frente. Então, vocês vão ter aqui os resultados das minhas primeiras reflexões. Antes de começar de maneira efetiva a minha comunicação, para responder a pergunta que me foi feita pela professora Vera, como eu cheguei até o Ferreira de Castro? Bem, eu venho desde o meu mestrado trabalhando sobre a Amazônia na literatura de viagem, na literatura de ficção, seja regionalista, nacional, estrangeira. E quando nós trabalhamos o imaginário referente à Amazônia, há algumas obras que são incontornáveis. E dentre estas obras, nós cruzamos geralmente com a obra de Ferreira de Castro. E durante a minha pesquisa não foi objeto, durante o meu doutorado, perdão, não foi meu objeto de estudo, estava muito mais no século XIX, os escritores do século XIX, nomeadamente José Veríssimo e Ingler de Souza, escreveram romances ambientados na Amazônia, romances considerados regionalistas, e que, aliás, são poucos também conhecidos. Se nós pensamos, por exemplo, no caso de José Veríssimo, ele é muito mais conhecido como crítico literário, ou historiador da literatura, do que como romancista, apesar de ter escrito um romance sobre a Amazônia e contos, e até mesmo relatos de viagem. Então, nessa minha peregrinação em busca de material sobre a Amazônia, e de entender como esses imaginários sobre a região vão sendo criados e difundidos, cruzei várias vezes com Ferreira de Castro e coloquei assim de lado, um cantinho, pensando que mais tarde poderia retornar à obra de Ferreira de Castro e trabalhá-la sob a óptica também dessa construção de imagens e de imaginários dentro da própria construção da identidade nacional brasileira. E estou tendo agora a oportunidade de fazê-lo. No caso de Ferreira de Castro, é interessante porque ele mesmo organizou uma boa parte dos seus arquivos, que ele doou ele doou, deixou em 2 lugares distintos, né? Um em Sintra, 2 museus, inclusive, um em Sintra, que é a Casa Ferreira de Castro, e outro em Oncela, e esses 2 lugares herdaram dele uma boa parte de todos os arquivos, que ele já havia trabalhado muito nesses arquivos, e organizado bastante os arquivos, mas depois houve outras doações da própria família, da filha dele, para esses arquivos, de maneira que, já nesses arquivos que ele mesmo organizou,
já há um material abundante sobre a obra dele, que pode ser explorado, que contém mais de 20 mil textos, publicações, primeiras edições, trocas de cartas, entre outros. Então, já fica a dica para aqueles que se interessam pela obra de Ferreira de Castro. E agora, para dar início à minha comunicação, que eu preparei para não correr o risco de ultrapassar o tempo que me foi dado, no âmbito da circulação de homens e ideias do século XX, a análise da ação e da obra do escritor José Maria Ferreira de Castro convida-nos a uma reflexão sobre o papel da ficção literária como agente catalisador e propagador de imaginários sobre a Amazônia. No universo literário da primeira metade desse século, sua trajetória intelectual foi prolífica e diversificada, refletindo-se num conjunto de obras composto de romances, contos, crônicas, narrativas de viagem, peças de teatro e textos memorialísticos. Jornalista e escritor autodidata, Ferreira de Castro iniciou ambas as carreiras durante os anos em que viveu na Amazônia. Sua estada na região deu-se no contexto de transição de um período de efervescência econômica e cultural, impulsionado pelo ciclo da borracha, para um período de declínio ligado à perda da hegemonia do comércio gomífero. Originário da pequena cidade, da pequena aldeia de Salgueiros, no norte de Portugal, e filho primogênito de um casal de caseiros, Ferreira de Castro imigra muito jovem para o Brasil, com apenas, e eu o cito, 12 anos, 7 meses e 14 dias, partindo de Portugal em janeiro de 1911. A precisão da idade mostra o impacto que a partida tão precoce de sua terra natal teve no espírito do escritor. Seu regresso para Portugal se deu em 1919 e nesse ínterim ele sobreviveu, num primeiro momento, de trabalhos avulsos em Belém e, em seguida, exercendo a atividade de caixeiro por quase 4 anos num seringal localizado às margens do Rio Madeira, em Humaitá, no Amazonas. Tal imersão no cotidiano amazônico constitui um dos traços mais marcantes da sua biografia, uma vez que, antes de se consolidar como escritor, jornalista e intelectual, Ferreira de Castro pôde associar ao conhecimento livresco, adquirido em grande parte nas bibliotecas de Belém, um conhecimento prático do modo de vida, das interações sociais e das paisagens amazônicas. Então, nesta comunicação, nós abordaremos a obra de Ferreira de Castro, observando em que medida ela serviu para alimentar os imaginários que retomam representações adernais do mundo amazônico. Em debate está a sua participação na reinvenção da Amazônia na ficção literária e, para tanto, uma leitura da obra A Selva será realizada atentando para a articulação entre o contexto particular da Amazônia, em que se situa a obra, e as discussões em torno do lugar da região no processo de construção de uma identidade cultural brasileira. O romance A Selva, em torno do qual nós concentraremos nossa análise, foi publicado em 1930, e sua ação se situa nas primeiras décadas do século XX na Amazônia. A obra contém fortes elementos autobiográficos. Cabe, portanto, a compreensão do contexto econômico e social da região no âmbito da sua problemática integração ao resto do Brasil. Essa integração envolveu reflexões a propósito dos recursos naturais e humanos necessários ao seu desenvolvimento e foi também objeto de reivindicações por parte da elite política e intelectual amazônica no último quartel, do século XIX. Como mostra a obra A Amazônia, do Barão de Marajó, onde o autor critica o tratamento dispensado pelo governo central
as províncias amazônicas, mas defende a ideia de uma unidade brasileira. E eu cito: tudo tem corrido para fazer crer à população do extremo norte do Império que o governo, e mesmo alguns representantes das províncias meridionais, olham a população amazônica como composta de párias da sociedade brasileira, só utilizável para produzir renda. Daqui resultou uma propaganda sistemática que sucessivamente vem adquirindo força e que hoje apresenta esta questão sob uma face que me parece perigosa e inconveniente para o Brasil. É ela: se haverá ou não vantagem para as populações amazônicas em viverem de seus próprios recursos, separadas do resto do Império. Fim de citação. Em seu livreto, o Barão de Marajó levanta uma questão essencial ligada à vontade, por parte da elite política local, amazônica, de integração econômica e social da região ao Brasil, que é a necessidade de atrair imigrantes que, segundo ele, seriam capazes de solucionar o problema demográfico da região, que continua sendo ainda hoje uma das menos povoadas do Brasil. Mas, para além do problema demográfico, a demanda por imigrantes justificava-se ainda pela necessidade de uma mão de obra que pudesse suprir os anseios das províncias amazônicas, que, graças à economia da borracha, desenvolviam-se a passos largos, passando bruscamente, e eu cito, de uma área esquecida e muito atrasada a um dos mais promissores centros do comércio do Brasil, segundo Bárbara Einstein. Milhares de imigrantes originários do Nordeste do Brasil, sobreviventes das secas da década de 1870, aos quais somaram-se os caboclos do interior da floresta, saídos das plantações de cacau, e uma mão de obra estrangeira vinda da Europa e da bacia do Mediterrâneo, emigraram para a Amazônia. Alguns números nos dão ideia da dimensão do fluxo migratório do período. A população só da Amazônia brasileira passou de aproximadamente 320 mil habitantes em 1870 para 1.220.000 em 1910. Nesse contexto, o governo da província, e após a proclamação da República do Estado do Pará, colocou em prática uma política migratória diferenciada consoante o tipo de migrante. O fluxo migratório interno foi deixado à revelia. Os nordestinos e caboclos, conhecidos genericamente como seringueiros, que se deslocaram para as áreas de extração da borracha, dos seringais, foram vítimas de um complexo sistema de comércio que os escravizou. Nas palavras do escritor Euclides da Cunha, eu cito: o seringueiro realizava uma tremenda anomalia. É o homem que trabalhava para escravizar-se. Fim de citação. Já a imigração estrangeira, mormente europeia, foi enquadrada através de medidas administrativas visando legalizar e institucionalizar o seu estabelecimento. A principal delas foi a criação da Sociedade Paraense de Imigração, em 1885, sob a égide do presidente da província, Tristão de Alencar Aripe, que já na sessão de abertura anunciava as bases de uma política migratória prevendo, e eu cito, criação de uma sociedade de imigração na capital do Pará, tornar conhecido na Europa tudo quanto possa despertar e animar a imigração para o Pará. Agente na Europa. Favores que na Europa se deve proporcionar ao imigrante. Recepção de imigrantes. Natureza dos favores na província e tempo de duração dos mesmos. Distribuição de terras, seu pagamento e concessão de títulos definitivos. Alguns anos mais tarde, após a proclamação da República, um quadro legal foi fixado através da Lei 223, de 30 de junho de 1894, assinada já pelo primeiro presidente do Estado do Pará, Lauro Sodré, que autorizava e determinava o tipo de imigrantes desejados, eu cito, válidos, de boa conduta, dispostos ao trabalho e que quisessem se dedicar à agricultura e à indústria. Dentre os europeus que chegaram
na Amazônia, seduzidos pela propaganda imigrantista, os portugueses foram os mais numerosos. Em 1920, por exemplo, eles representavam quase 62% de um total de 39 mil estrangeiros recenseados. Segundo Samuel Benchimol, eu cito, a grande maioria deles provinha da região dos minifúndios do médio e norte de Portugal, quase todos jovens e pobres, eram filhos de agricultores e sitiantes, de numerosa família patriarcal com rígida educação doméstica. Foi nessa categoria que se enquadrou Ferreira de Castro, quando ainda adolescente, chegou na Amazônia em 1911, como vimos. Sua passagem pelo Seringal forneceu-lhe o material necessário para a escrita de seus primeiros textos. De retorno à capital do Pará, Belém, em 1914, iniciou-se no jornalismo, passando pela redação de periódicos como A Cruzada e o Jornal do Novo, antes de fundar seu próprio semanário, Jornal de Portugal, dedicado à comunidade portuguesa de Belém do Pará. Em 1916, publicou seu primeiro livro, Criminoso por Ambição. Segundo Bernard Emery, estudioso da obra de Ferreira de Castro, Criminoso por Ambição prenuncia a chegada da sua obra-prima à selva. Eu cito: fervorosamente escrito durante os anos do Seringal, o romance que havia de sair do prelo em fascículos, na altura do regresso ao Pará, é uma obra de um jovem estreante na carreira das letras. Está cheio de ingenuidades fabulosas, ao limite do absurdo, aliás, muito na moda naquela época, mas ao mesmo tempo revela extraordinárias capacidades para um futuro romancista na construção da intriga e da trama narrativa. Faltava apenas que surgisse o pano de fundo da floresta amazônica, pouco retratada ali, e que a grandeza desta natureza, assim captada, viesse a ser ultrapassada por outra grandeza maior, a dignidade do homem, já bem presente no livrinho de ensaio. E assim surgiria a selva, 14 anos mais tarde. De retorno a Portugal, em 1919, Ferreira de Castro continuou a investir nas carreiras de jornalista e escritor, mas sem obter grande destaque. Somente em 1928, com a publicação do romance Imigrantes, conquistou seu primeiro sucesso de livraria, e 2 anos mais tarde, a aparição do romance histórico A Selva, publicado em Lisboa, projetou-lhe como um dos maiores escritores portugueses do século XX. Alguns números testemunham dessa projeção. Nos anos 1970, por exemplo, a obra A Selva já estava na sua 29ª edição e contava com mais de 60 traduções em 13 línguas, sendo uma das mais emblemáticas a tradução francesa realizada por Blaise Cendrars em 1938. Cumpre ressaltar que o ano de publicação de A Selva coincide com o momento em que o governo brasileiro, sob o impulso modernizador de Getúlio Vargas, dava início a uma política territorial de integração nacional. Essa política culminou com o programa Marcha para o Oeste, lançado em 1940, cujos dos objetivos principais era justamente de incorporar a Amazônia ao resto do Brasil. Tal objetivo foi acompanhado por um discurso que buscava redorar a imagem da região, àquela altura mergulhada numa crise econômica, e de passagem negava um certo determinismo climático há muito associado a ela. Nas palavras de Getúlio Vargas, a Amazônia seria, e eu cito, o vale da promissão na vida do Brasil de amanhã. A política integracionista de Vargas não se limitava ao território, mas passava também pela refundação da identidade nacional. Durante este processo de reconstrução de uma identidade coletiva, a obra e a ação de Ferreira de Castro, particularmente através de A Selva, ocupou um lugar de destaque. A retomada do imaginário distópico do inferno amazônico, certamente inspirado em obra de escritores sul-americanos como Alberto Rangel, Euclides da Cunha e José Eustáquio Rivera,
foi um passo importante na atualização do luso-tropicalismo. E, ao mesmo tempo em que Ferreira de Castro assumia as representações infernais do mundo amazônico, alguns escritores brasileiros estavam preocupados em transmitir imagens de uma região selvagem, certo? Mas culturalmente rica e aberta ao mundo, como foi o caso do escritor Raimundo Moraes. Para compreendermos de que forma Ferreira de Castro se apropriou de imaginários regionais, nacionais e transnacionais para criar imagens da região na literatura, nós abordaremos os imaginários distópicos e os discursos veiculados sobre a Amazônia em sua obra. E aqui eu passo a falar especificamente da obra Selva. Aprender a natureza equatorial amazônica e as suas especificidades revelou-se desde sempre tarefa das mais insidiosas para os europeus. No esforço de aproximá-la de algo que lhes fosse inteligível, abordaram-na muitas vezes, e de maneira sistemática, através das lentes dos imaginários arquetípicos do inferno ou do paraíso, bem como de mitos fundadores. Esses mitos fundadores, geralmente provindos da cultura clássica, e eu penso aqui ao mito das Amazonas ou ao mito do Eldorado, foram sendo associados à cosmogonia dos povos indígenas e ajudaram a formar os alicerces sobre os quais a identidade amazônica foi sendo construída. Sobre o imaginário, convém destacar que ele se origina simultaneamente no domínio das experiências vividas, da imaginação e do simbólico. Esse termo heteróclito será aqui levado em consideração através da definição proposta por Jean-Jacques Vunebloem. E eu cito: o imaginário é um conjunto de produções mentais ou materializadas em obras, baseadas em imagens visuais, quadros, desenhos, fotografia e linguagem, metáfora, símbolo, narrativa, formando conjuntos coerentes e dinâmicos. Vunebloem desenvolve seu trabalho sobre o imaginário na linha dos estudos de Gilbert Durand, para quem o imaginário se alimenta de imagens pessoais, memórias e lembranças, de imagens culturais, idioma, história e de imagens universais, como os arquétipos como o fogo e a água. E se constitui como um verdadeiro museu de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas ou a produzir. A obra Selva nos fornece um exemplo prático dessa consubstanciação de imagens pessoais, culturais e universais, pois é tributária das representações contidas na literatura de viagem, na ficção literária nacional e estrangeira, mas também é fruto da observação in situ e das memórias do autor. A ação do romance se situa no Seringal Paraíso, no período de decadência da economia da borracha. A obra é narrada em terceira pessoa e conta a história de Alberto, alter ego de Ferreira de Castro. Jovem estudante de Direito, partiu de Portugal fugindo à perseguição do governo por ter participado da tentativa restauracionista de Monsanto. Chegando em Belém, foi recebido por seu tio Macedo, proprietário de uma hospedaria na cidade. Entretanto, com o declínio do comércio da borracha, Alberto encontra dificuldades para conseguir se estabelecer na capital e, seguindo a sugestão de Macedo, vai para o interior trabalhar num seringal chamado Paraíso. Recrutado inicialmente como seringueiro, tornou-se tempos depois empregado do armazém. A viagem iniciática que o leva para o seringal é marcada pelas primeiras impressões de Alberto sobre as paisagens física e social da Amazônia. A travessia, realizada a bordo do navio Justo Chermont, inspirada na travessia do próprio Ferreira de Castro, durou 15 dias, de Belém ao Seringal, e a perspectiva que se oferece ao leitor ao longo da viagem parte do rio em direção às margens e propõe um discurso caracterizado pela presença da água. Eu cito: é que a água ocupa o primeiro lugar
entre os agentes do dinamismo geológico na Amazônia, segundo Leandro Tocantins. Essa perspectiva fluvial foi objeto de estudo de Ana Pissarro, em sua obra As Vozes do Rio, onde a autora afirma que, e eu a cito, os discursos sobre a Amazônia apresentam, frente aos demais discursos da América Latina, a especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são discursos conduzidos pela navegação. São textualidades que repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se faz pressentir à sua volta, em sua permanência, em seu ritmo. São discursos de uma nação de águas, nação no sentido figurado, de uma área cultural formada por 8 países que compartilham referentes comuns, tendo como centro o rio e a selva. O traço talvez mais marcante desse discurso sobre essa nação de águas é o fato de serem realizados, geralmente, a partir do exterior, sendo guiados pelos imaginários ocidentais. Desde as primeiras crônicas do século XVI, como aquelas de Gaspar de Carvajal, passando pelas relações de viagens científicas do século XIX, como as de Jules Crevaux e Henri Coudreau, ou ainda pelos romances de ficção ambientados na região, como La Jangada, de Júlio Verne, o ponto de vista dos viajantes é em geral dado a partir de uma embarcação. Em comum, tem o fato de que a duração das viagens gera uma percepção distorcida do tempo e do espaço, pois as distâncias, quando se percorre a Amazônia pelos rios, deixam de ser medidas em quilômetros por hora e passam a ser calculadas em horas ou dias de barco. Em A Selva, essa distorção é também muito presente, como no excerto a seguir, e eu cito: a travessia demorou algumas horas, e sempre a mesma sugestão de grandeza inacabável. Depois, a linha pardacenta que se via ao longe foi se aproximando, crescendo, alastrando, mudando de cor. E sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tal perspectiva promove uma visão disfórica atrelada à percepção exógena de uma paisagem caracterizada pela monotonia. O trecho a seguir, também retirado da obra A Selva, nos fornece um exemplo. Eu cito: o Just Chermont ora enfiava pelos estreitos paranais, tão ocultos nas margens, que o barco dir-se-ia entrar na própria floresta. Ora despachava para o céu os rolos do seu fumo em pleno centro do rio. E então, se os olhos se dirigiam para a frente, a saída tornava-se tão misteriosa como fora a entrada. Tudo selva, selva por toda parte, fechando o horizonte na primeira curva do monstro líquido. Outros viajantes da Amazônia, como Euclides da Cunha, também foram tomados por essa visão negativa, desencadeada em parte pela mudança de unidade de tempo e espaço. E eu cito esse trecho extraído de uma obra de Euclides da Cunha, intitulada A Margem da História. É, sem dúvida, o Amazonas, o maior quadro da Terra, porém chatamente rebatido num plano horizontal. E como lhe faltam a linha vertical, preexcelente na movimentação da paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas, de monotonia inaturável e sente que o seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. A monotonia da paisagem associa-se, por sua vez, às representações de um macrocosmos que se constrói no imaginário ocidental como um lugar dos superlativos e da desmesura. Em A Selva, o Rio Madeira, por exemplo, um dos afluentes do Amazonas, é caracterizado como mais caudaloso e opulento quando comparado aos principais rios europeus. E eu cito: nem a sua subalternidade de afluente, de simples braço do gigante, tirava ao Madeira grandeza e imponência.
O Jules Chermont navegava há 4 dias já, e anunciavam-se ainda mais 4 ou 5 antes que a veia colossal deixasse de oferecer trânsito à quilha do barco. Os grandes rios de Portugal, o Tejo e o Douro, comparados instintivamente por Alberto, faziam-no sorrir. Cada igarapé que deságua no Madeira e cujos nomes ninguém lhe sabia dizer, tinha mais vastidão e largueza do que o Volga, o Cávado, o Ave ou o Guardiano, de existência decorada nos primeiros bancos escolares e agora evocados com saudade, pela sua água azul puríssimo e pelas suas curvas que os anieiros debruavam melancolicamente. Ali tudo perdia as proporções normais. Os olhos que enfiassem pela primeira vez no vasto panorama recuavam logo sob a sensação pesada do absoluto, que dir-se-ia haver presidido a formação daquele mundo. A distorção da paisagem, observada no plano horizontal, amplifica a expressão de exotismo literário contida no romance. O termo exotismo literário é aqui utilizado, levando em consideração a definição apresentada por Jean-Jacques Murat, que o concebe como, e eu cito, um devaneio ligado a um espaço distante e que se realiza na escrita. Tal distância engloba, evidentemente, o afastamento geográfico, mas, sobretudo, o afastamento cultural, que faz com que a maioria dos romances situados na Amazônia entrem no âmbito daquilo que Sophie Annie Rocard definiu como escrita do distanciamento. Segundo a autora, eu a cito, neste lugar real, a Amazônia, tudo pode causar espanto. A vegetação luxuriante, mais bela e abundante do que nos nossos climas europeus. As inúmeras espécies que vão do inseto microscópico ao grande animal selvagem, e a alteridade, é claro. A distância que coloca esse espaço desproporcional e cheio de contrastes ao antípoda do nosso cotidiano é redobrada pelo caráter profundamente singular da floresta. O distanciamento, elemento fundamental do exotismo literário, exprimido nas obras ambientadas na floresta amazônica, traduz-se geralmente pela descoberta de outro lugar situado na fronteira do sonho e da realidade. No caso de A Selva, já na leitura do Pórtico, o próprio Ferreira de Castro partilha com seus leitores a dúvida sobre se sua experiência amazônica foi real ou imaginada. Eu cito. Muitas vezes, ao evocar a minha estadia na Plaga Ardente, pergunto duvidoso a mim próprio. Mas eu, de fato, estive lá? Outra perspectiva proposta ao leitor parte de um ponto de vista a partir do interior da floresta. Uma vez que Alberto chega ao Seringal Paraíso, a paisagem passa a ser caracterizada pela sua impenetrabilidade, visível em expressões como muralha verde de selva, mata fechada, cortina espessa, bem como pela sua marcante falta de organização, como vemos no excerto a seguir, retirado da obra. Eu cito. Era um aglomerado exuberante, arbitrário e louco, de troncos e artes, ramaria pegada e multiforme, por onde serpeavam, em curvas imperiosas, em balanços largos, em anéis repetidos e fatais, todo um mundo de lianas, parasitas verdes, que fazia de alguns trechos uma rede intransponível. Na floresta desordenada, onde o homem é um intruso impertinente, na expressão de Euclides da Cunha, os perigos parecem surgir por toda parte. Do minúsculo mucuim, parasita da família dos ácaros, passando pelo poraquê, espécie de peixe elétrico, até chegar na onça pintada, maior felino da América do Sul, a fauna e flora amazônicas ganham ares de um lugar fantasmagórico, o que reforça as expectativas de um leitor, e no caso o leitor europeu, posto que a obra foi publicada pela primeira vez em Portugal, que procurava um mundo fantástico em contraste com a sua vida cotidiana. Dentre os perigos da floresta, os mais temidos entre os seringueiros de A Selva era o ataque da tribo Parintins. Os índios,
que são apenas evocados pelo narrador e por alguns personagens, são descritos ao longo da obra como selvagens, como mostra o excerto abaixo, onde Alberto recebe de Firmino, um seringueiro responsável por ciceroneá-lo na floresta, informações sobre um ataque que vitimou Feliciano, outro seringueiro, ao qual justamente Alberto substituía. Eu cito: "Está vendo? E como Alberto, perante aquilo, se calasse, logo lhe mostro, lá na barraca, as flechas que tiramos do corpo de Feliciano. Os bichos meteram-se ali, os bichos são os índios, e quando ele passava, deram um assobio. Feliciano já tinha visto, na outra semana, uma árvore retorcida, que é o sinal que os Parintins deixam quando querem espantar seringueiro. Às vezes também metem uma flecha na estrada e cobrem-na com folha seca, que é para nós nos espetarmos e ficarmos envenenados. Feliciano, de certo, se voltou para eles, mas não teve tempo de dar o gatilho. Os Parintins lhe mandaram tanta flecha que, quando eu vim ver, parecia que havia depenado aqui uma arara. Depois cortaram a cabeça e levaram." O imaginário de selvageria associado ao índio é antigo e tem origens nas crônicas e relatos de viagem do século XVI, que davam conta de tribos canibais, por exemplo. Outro imaginário, que data também dessa época, ligado aos índios, é aquele que os descreve como sendo preguiçosos e indolentes. Em A Selva, essas características são atribuídas ao caboclo, que descende do indígena, e as teria herdado deles. A esses elementos associa-se um caráter dócil e servil ao caboclo, que assim se torna a personificação do bom selvagem no romance. E eu cito: "O caboclo não conhecia as ambições que agitavam os outros homens. A mata era sua. A terra imensa pertencia-lhe, se não de direito por moral, por ancestralidade. Da foz dos grandes rios, às cabeceiras longínquas. Mas ele não cultivava e quase desconhecia o sentimento de posse. Generoso na sua pobreza, magnífico na sua humildade, entregava essa terra fecunda, pletórica, de riquezas, à voracidade dos estranhos." Mas se o romance A Selva reproduz um imaginário colonialista sobre os índios e os caboclos, o que dizer da maneira como os nordestinos são retratados? No caso, justamente, dos nordestinos, o imaginário principal e nordestino, na obra, em todo caso, engloba, sobretudo, as pessoas que são originárias do Ceará e do Maranhão. Eles são caracterizados pelo narrador como tendo um alto sentido do trabalho e recebem, portanto, um olhar mais condescendente, posto que à medida que Alberto, protagonista do romance, convive mais e mais com Firmino, que é nordestino, passa a compreender e a respeitar a resiliência daqueles que tinham deixado suas terras em busca do Eldorado amazônico, mas que acabaram presos num sistema que só lhes dava duas alternativas: a escravidão ou a morte. Assim, na obra A Selva, o foco é colocado na negação do mito do Eldorado. No Brasil, a obra provocou fortes reações, já que alguns homens de letra brasileiros não apreciaram a forma negativa como Ferreira de Castro retratou a Amazônia. Os seus detratores acusaram-no de ser um inimigo do Brasil. Já em Portugal, o tema amazônico da obra, por sua vez, faria do seu autor um escritor brasileiro, como veremos a seguir. E aqui eu entro no âmbito dos debates em torno da obra A Selva, os debates que foram levantados quando da publicação da edição brasileira. Em 17 de maio de 1935, num artigo do periódico Diário de Lisboa, intitulado "Uma atitude incompreensível", lia-se, e eu cito: "Apareceu há poucas semanas, no Rio de Janeiro, a primeira edição de A Selva, prefaciada por Afrânio Peixoto, eminente escritor que hoje chega a Portugal. Dado o ambiente que A Selva tinha no Brasil, ambiente criado por Humberto de Campos, Coelho Neto e outros intelectuais brasileiros,
a nova edição foi recebida carinhosamente, tanto mais que aqueles escritores tinham afirmado ser o romance de Ferreira de Castro a obra mais completa que existe até hoje sobre o Amazonas. Surgiu, porém, o escritor nativista Carlos Maú com um artigo publicado no Correio da Manhã a afirmar que A Selva era um romance contra o Brasil, pois louvava os esforços portugueses, o esforço português, a ousadia lusitana, ao mesmo tempo que amesquinhava o povo brasileiro. O artigo, que não é assinado, faz referência à polêmica envolvendo a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, que decidiu aceitar o protesto do escritor Carlos Maú contra os romances de Ferreira de Castro, quando da publicação da primeira edição brasileira de A Selva. Em seus argumentos, Carlos Maú avança o fato de que a ficção literária do escritor português fazia uma verdadeira campanha contra a imigração portuguesa para o Brasil, utilizando, segundo ele, um retrato inverídico e monstruoso. Assim, ele escreve no dia 7 de maio de 1935, nas páginas do Correio da Manhã. Eu cito: "Como se vê, o senhor Ferreira de Castro é um pescador de desgraças, um colecionador de calamidades. Tragédias da miséria existem em toda parte. Desigualdades econômicas também há em Portugal, como na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ele não se interessa por elas. Quer vê-las no Brasil, através dos vidros de aumento da sua imaginação, para fixá-las em volumes que se oferecem ao mundo como fotografia do Brasil." As representações do Brasil, e nomeadamente da Amazônia, difundidas por Ferreira de Castro, constituíam, na visão de Carlos Maú, uma grande afronta, porque não somente maculavam a imagem do país em Portugal e na Europa, como também comprometiam as imagens de um país moderno e em desenvolvimento que o governo brasileiro se empenhava em cultivar no âmbito de uma refundação identitária na primeira metade do século XX. A reação ácida de Carlos Maú recebeu imediatamente, já no dia seguinte, 8 de maio, uma resposta de Afrânio Peixoto, por meio de uma entrevista dada, desta vez, ao jornal Diário Carioca, na defesa do escritor português. Afrânio Peixoto rebate, eu cito: "O senhor Ferreira de Castro fez uma obra de arte. Encare seu livro como tal. Diga-me, alguém ficará magoado por um estrangeiro constatar que o Corcovado é mais baixo que o Himalaia? Não, não é? Saneiem antes a Amazônia, civilizem-na, e ninguém irá descobrir nela miséria. Nem o senhor Ferreira de Castro, que, não sei se sabe, foi um seringueiro, nem algum novo Euclides da Cunha ou algum novo Alberto Rangel, que apareça por ali, poderão falar em escravização do homem ou em inferno verde." Carlos Maú, por sua vez, deu a sua tréplica no mesmo jornal Diário Carioca, no dia 9 de maio. Então, a cronologia é muito próxima, 7, 8 e 9. Entrevista em que ataca Afrânio Peixoto e reafirma a tese de que Ferreira de Castro empreendeu uma campanha sistemática contra o Brasil. A troca de farpas entre os dois escritores brasileiros mostra a dimensão do impacto causado pela obra A Selva nos dois lados do Atlântico. O próprio escritor Ferreira de Castro viu-se obrigado a enviar uma longa carta para o Correio da Manhã, que foi publicada no dia 22 de maio, mas que é datada do dia 9, portanto, quando da tréplica de Carlos Maú, onde defende-se das críticas de Carlos Maú e afirma, eu cito: "Em Portugal, julga-se A Selva uma obra de apologia do esforço do povo brasileiro na Amazônia, e numerosos intelectuais do Brasil manifestaram o mesmo critério, chegando, alguns deles, a declarar que o meu romance pertence mais à literatura brasileira do que à portuguesa. Entre as centenas de escritores que têm publicado, em diversas línguas, artigos sobre a obra, nunca apareceu nenhum a dizer que A Selva é um livro contra o Brasil. O senhor Carlos Maú foi o primeiro. Cabe-lhe essa originalidade." Bem, no episódio, alguns comentários se impõem. O primeiro diz respeito às imagens que os próprios homens de letras brasileiros tinham da Amazônia.
fica evidente que os imaginários contidos na obra de Ferreira de Castro, que reinventa na sua ficção uma Amazônia insalubre e não civilizada, modelaram o imaginário nacional fora das fronteiras amazônicas, evidentemente. No século XX, um dos raros escritores a propor imagens positivas da região na literatura de ficção, foi Raimundo Moraes, que é originário de Belém do Pará. Autor de 3 romances publicados em 1938, além de numerosos ensaios sobre a região, ele combateu a noção de Inferno Verde, propondo, inclusive, sua substituição pela expressão Paraíso Verde. Entretanto, seus esforços na tentativa de propor um imaginário endógeno, menos exótico e selvagem, esbarraram na força de imaginários dominantes, enraizados em mitos arquetípicos antigos, como vimos, que modelaram uma Amazônia ao gosto europeu. Outro ponto que merece reflexão é a propósito da afirmação de Ferreira de Castro de que, para alguns intelectuais brasileiros, a selva pertenceria mais à literatura brasileira do que à literatura portuguesa. É interessante notar que a mesma Amazônia, tida por alguns homens de letra brasileiros como não civilizada, como foi o caso do próprio Afrânio Peixoto, é também utilizada, em certa medida, para justificar uma identidade genuinamente brasileira. Esse procedimento não é, evidentemente, apanágio dos intelectuais do século XX, pois a região já havia servido ao mesmo propósito no século XIX. Eu vou lembrar aqui do episódio ocorrido quando da participação do Brasil na Exposição Universal de 1889. O evento ofereceu ao país a possibilidade de competir com as grandes potências econômicas e comerciais da época, pois era uma vitrine onde o progresso industrial e tecnológico era mostrado. Mas constituía também a oportunidade para o Brasil afirmar sua identidade comparando-se às outras nações. Para tanto, o uso de tradições, de artefatos e da natureza amazônica como símbolos nacionais foi visível no pavilhão brasileiro, que veio a existir graças aos esforços de um comitê formado por homens de letras e políticos do Brasil, e também graças ao apoio do imperador Dom Pedro II. O interior desse pavilhão continha 6 estátuas representando os principais rios do país. O rio Amazonas foi o único a ganhar um parágrafo no livro de ouro da exposição. Ao redor desse pavilhão, uma piscina, cuja água foi mantida a uma temperatura constante de 30 graus por um sistema de aquecimento especial, foi instalada para permitir aos viajantes contemplarem a Vitória Régia, icônica planta aquática da Amazônia. Num espaço anexo, chamado de Pavilhão da Amazônia, o Brasil expôs a sua identidade cultural através de uma importante coleção de cerâmica da ilha de Marajó, bem como cerca de 180 artefatos indígenas. Assim, a utilização de representações da Amazônia para justificar uma identidade genuinamente brasileira foi comum aos momentos de fundação e refundação identitária do Brasil nos séculos XIX e XX. Essa busca por uma paisagem, um folclore, uma cultura específicos de uma região que sintetizem as singularidades de um país está na gênese das criações das identidades nacionais, segundo Anna Ricciesse. Porém, o que causa estranhamento no episódio com Ferreira de Castro, e aqui eu volto da minha digressão, é o entendimento por parte da elite intelectual brasileira de que o simples fato de ambientar um romance na Amazônia daria ao seu autor a legitimidade de um escritor nacional. Por fim, eu gostaria muito rapidamente de abordar um último ponto a partir do episódio dos debates em torno de A Selva, e que tem a ver com a estreita relação de Ferreira de Castro com algum dos mais eminentes homens de letras brasileiros. Suas trocas epistolares dão conta de um diálogo fecundo com interlocutores como Aquilino Ribeiro, Afrânio Peixoto, Cândido Portinari, Leandro Tocantins e Jorge Amado, para citar apenas alguns nomes. Com Jorge Amado, a aproximação se deu no contexto de lançamento de A Selva no Brasil.
e desencadeou um diálogo intenso entre os dois escritores, e principalmente entre 1934 e 1944. Diálogo que foi assim resumido por Marinette de Souza, que analisou a troca de correspondência entre os dois homens. Eu a cito. Dois estilos se confrontam, mas também vislumbra-se um projeto literário partilhado por ambos. Jorge Amado e Ferreira de Castro apresentam, mais que estilos próximos, um interesse comum pela difusão de uma literatura socialmente empenhada, ancorado na difusão da língua portuguesa e na de suas próprias obras. E são estes os elementos que tornam interessante o estudo das cartas desses dois escritores, que compartilharam, ainda que à distância, e por motivos diferentes, momentos semelhantes: o exílio, a ditadura, o apoio às lutas proletárias, etc. Assim, o exame da troca de cartas de Ferreira de Castro com homens de letras brasileiros faz parte da segunda fase desta pesquisa, que eu apresento para vocês algumas reflexões iniciais, e que está prevista para ser realizada no próximo semestre. Espera-se, com ela, uma melhor compreensão do papel do escritor como mediador cultural no âmbito da circulação de homens, objetos e saberes entre a Europa e a América na primeira metade do século XX. Bem, e aqui eu já vou chegando nas minhas considerações finais, que serão breves, posto que, bom, é uma pesquisa que está realmente em andamento. À guisa de conclusão, esta intervenção buscou apresentar algumas reflexões que, repito, estão em andamento, a propósito das representações da Amazônia na ficção literária de Ferreira de Castro. Notadamente, sobre a forma como elas contribuíram para reinventar imaginários distópicos da Amazônia no resto do Brasil e do mundo. Imaginários esses que se formam sempre de fora para dentro, como um rio que nasce de outros, para utilizar as imagens do poeta Tiago de Mello. Imaginários que apresentam, em geral, um alto grau de desconexão com a realidade que eles pretendem representar, e que têm um impacto direto nas políticas de desenvolvimento da região. O que mostra a complexidade de se apreender a Amazônia, que segue sendo uma das regiões mais observadas e estudadas do planeta, mas, paradoxalmente, mal compreendida. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que as minhas digressões não tenham sido muito penalizantes. Obrigado. Muito bem, Nathalie, muito interessante a sua fala. Eu diria assim, particularmente importante, né, como objeto aberto à pesquisa, né? Realmente traz um autor, como eu coloquei no início e você retomou, né, bem pouco divulgado no Brasil, né? E eu fico pensando até que ponto o momento atual, onde se discute, né, novamente as questões da Amazônia, e a atuação também das editoras na divulgação desses autores e desse tipo de produção ficcional, que, na realidade, traz um impacto, né, entre a ficção e a realidade, né? Porque o que você vai mostrando, na minha compreensão, é que essa proposta ficcional, esse romance, né, cujo traço, em sendo romance, é prioritariamente ficcional, mas vai trazer alguns traços da realidade que incomodam, né? E que incomodam e que deveriam provocar, né, dentro da própria crítica, reações diferentes dessas que me parece que provocaram, né? E eu fico pensando assim, como se explicaria a recepção de um Jorge Amado, que você citou, e a recepção
do Ferreira de Castro, né? Que implicações tem nessa recepção desse público leitor que recebe tão bem a produção do Jorge Amado e, de repente, resiste, né, à produção de um Ferreira e Castro, e mesmo dentro da universidade, né? Por que é tão pouco conhecido, né? Por que é tão pouco pesquisado? Então, aí também eu tenho a importância do seu trabalho, né? Realmente é necessário você divulgar esse trabalho. Você tem ideia de publicação, inclusive, do seu doutorado? Como que é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você sentiu, no decorrer da sua pesquisa de doutorado, e mesmo depois de ter defendido sua tese, e hoje, nesse outro momento da tua pesquisa, como que você sente a receptividade do público, da crítica literária, né? Há manifestação nesse sentido? Como você recebe? Você percebe algum movimento? Relacionada às obras amazônicas em geral? Ou particularmente ao caso de Ferreira de Castro? Eu diria as duas coisas, né? Mas particularmente em relação a Ferreira de Castro, porque eu acho que todas as indicações que você traz são indicações muito ricas, né? A receptividade, inclusive, do imigrante, que, aquele que chega na Amazônia e se entrega a esse trabalho no Seringal, e o estrangeiro que vem, e como que as diferenças, né, nessa recepção desse pessoal que chega da Amazônia com o propósito de participar dessa cultura, né? Acho que os dois aspectos são importantes. Sim. Sobre a questão da imigração na Amazônia, ela foi, em grande parte, interna. Realmente, os imigrantes que mais chegaram lá foram os nordestinos. Poucos europeus se sentiram atraídos pela aventura, entre aspas, a aventura amazônica. O que não foi o caso, por exemplo, do café no Sudeste, que aí já foi o contrário. Enquanto que para a Amazônia foram alguns milhares de imigrantes europeus, para o Sudeste contam-se em milhões. Né? Havia um interesse muito grande por parte da elite política local de atrair imigrantes e fizeram muitos esforços nesse sentido. Entretanto, não havia do governo central. Era muito menor o interesse do governo central. Porque repete-se nesses vários momentos, a gente falando do século XIX, mas pode pensar também no século XX e mais recentemente no século XXI, que esses imaginários que vão sendo formados em torno da Amazônia, eles têm um impacto direto nas decisões geopolíticas e políticas relacionadas à Amazônia. Né? E de maneira que tem-se em mente imagens de uma região com riquezas que são inesgotáveis, essas imagens são difundidas, o pulmão do mundo, a gente sabe que não é bem assim. Por outro lado, as políticas para proteção não seguem. E aí também se esquece que essa imensa, floresta, essa imensa região, ela tem uma fragilidade real, que é vista quando desaparecem espécies amazônicas, quando há queimadas, mas é interessante porque lembro de episódios das queimadas que ocorreram na Amazônia, recentes, em 2019, se não me engano, o ano, que causaram um impacto muito grande no Brasil e no mundo todo, onde se falava todo tempo nisso, mas os episódios de queimada não ocorreram só na Amazônia, estavam ocorrendo ali no Brasil todo, mas só se focalizaram na Amazônia, porque nesses momentos que tem um perigo iminente relacionado aos recursos naturais, aí sim, precisa de proteção. De maneira que esse olhar que se tem em relação às riquezas naturais não se coloca em relação à produção cultural, né? Das pessoas
que produzem lá. Eu penso, por exemplo, em nomes como Astrid Cabral, grande poeta, que é pouquíssimo conhecida fora das fronteiras amazônicas. Então, poderia citar outros, tirando os casos específicos de Milton Ratum ou Márcio Souza, e tem uma produção muito rica. Há uns anos, eu acredito, foi publicado, eu esqueci-me o nome do autor, mas publicou uma enciclopédia, praticamente, de escritores amazônicos que é um tijolo, para mostrar a diversidade, a quantidade que produz sempre muito, mas que ficam restrito a algumas obras, e, sobretudo, obras de pessoas que não são não são escritores amazônicos. Falaram da Amazônia, mas vêm de fora. Pois é, mas quando você diz isso também, né, que é um movimento muito mais interno e nacional do que do estrangeiro, uma das suas colocações que me chamou muito a atenção é o fato da a diferença do número de habitantes do final do século XIX para o começo do século XX, né? Uma coisa assim, uma explosão, né, demográfica. Mas é muito interessante observar isso quando você pensa, e você também, é um dado que você trouxe, que as pessoas que lá chegavam demoravam, no caso do próprio Ferreira de Castro, se eu não me engano, 15 dias para o deslocamento de Manaus até o Seringal. Imagina o que significa isso para alguém que vem da Europa e que demora o quê? Para atravessar o Atlântico 20 dias, 20 e poucos dias, né? E de repente, só para transitar, né, pelos rios da Amazônia, né, dentro da própria Amazônia, vai demorar 15 dias. Né? Isso sem contar todo esse folclore, mas não só o folclore, também a realidade do choque das culturas, né, que trazia o risco mesmo de enfrentamento do selvagem. Né? Então, eu acho que tudo isso vai influenciar esse movimento, mas eu não tenho dúvida de que falta, e sempre faltou, uma política, inclusive no aspecto cultural, né, para a divulgação dessas produções ficcionais. Nós tivemos, no início deste ano, a aula inaugural, a gente fez em parceria, porque nós temos e já tivemos vários alunos que vieram desta região para fazer seu mestrado, seu doutorado no programa. E eles têm feito uma parceria muito bacana conosco, sabe? E a nossa aula inaugural, inclusive, trouxe exatamente alguns dos resultados desses contatos. Mas são coisas muito novas, né, eu diria, e muito resultantes de um efetivo empenho de pessoas que vêm de lá, né? Mais do que a gente buscando. Né? Porque parece que para a gente, de repente, nos satisfaz esse folclore, sabe? O boto cor-de-rosa é como se ele fosse quase suficiente, né, para o nosso imaginário. E toda a riqueza que existe, ela ainda, eu acho que ela está por ser reconhecida no Brasil e no exterior, mas é uma função nossa, né? Um enfrentamento que nós temos que ter no nível cultural, além de pensar em todas as questões ambientais, econômicas, né? Que a Amazônia traz e implica como desafio mesmo, né? Mas foi muito bom ter você aqui conosco. Você está abrindo questões que eu acho que elas vão. Nós teremos oportunidade, isso já a gente tem observado, o quanto que alunos e mesmo pessoas de fora, estranhas à universidade, vão para o YouTube e procuram assistir os nossos debates, né? Então, isso cresce muito significativamente, e eu espero e tenho quase certeza de que a sua fala vai tocar, vai chegar a pessoas que possam ser despertadas, né?
pela sua pesquisa. Nathalie, muitíssimo obrigada pela sua presença. Parabéns pelo trabalho lindíssimo que você realizou até agora e continua realizando. Fiquei muito curiosa em saber da Paula, se ela também vai por aí, né? Qual é o trabalho dela. Mas aí você depois nos passa o contato da Paula. Com prazer. E vamos conhecer um pouquinho e procurar também estabelecer um diálogo de maior proximidade. Acho muito bacana isso. Gente, obrigada àqueles que estão conosco e que a gente tenha novas oportunidades de estarmos juntas e até, quem sabe, abrir esse diálogo com as pessoas de lá que têm feito parceria conosco, né? Ampliando um pouco o nível da construção crítica sobre todo o aspecto cultural daquela região. Obrigada, gente. E um bom Obrigada, dia a obrigada. vocês. Foi um Obrigada a prazer eu. muito grande. Foi um prazer enorme.